Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Premissas do Reino. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 2, o precursor. Tá? Espero que estejam todos bem, né? E vai ser um prazer estar com vocês. Vamos agora fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar fundo. Vamos pensar em Jesus. Ele que é toda expressão de amor. Vamos deixar essa energia nos envolver. Mestre querido, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para mais um estudo, para mais um conhecimento, para que assim, Mestre, possamos contribuir para a evolução dos nossos irmãos, do mundo todo e de nós mesmos. Que possamos a cada dia, com os conhecimentos adquiridos, nos tornar espíritos melhores. Que a Tua paz e o Teu amor estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Thaís Antonácio e hoje nós vamos estar aqui um pouquinho juntos para falar sobre o capítulo 2, que é o precursor. O que é precursor? O que essa palavra significa? Vamos ver. A palavra precursor diz que é aquele que anuncia, que vai adiante, que anuncia com antecipação. Então, diante dessa informação do que seja o precursor, a gente já pode ter uma ideia do que se trata a temática desse capítulo, né? Do precursor de Jesus. E quem foi o precursor de Jesus? Foi João Batista, que foi o último profeta antes de Jesus. Esse capítulo, ele não vai falar sobre a vida de João Batista. Tá? Esse capítulo, ele fala da execução, né, de João Batista. A gente sabe que João Batista, ele teve a cabeça decapitada, né? Ele foi decapitado. E esse capítulo ele vai falar exatamente disso, da execução, da missão de João, né? E de como ele preparou todo o caminho para a chegada de Jesus. Vocês já assistiram aqueles filmes que começam do final? Esse capítulo ele é assim. A autora, ela inicia com o momento em que João é retirado da cela para sua execução. Ela começa o capítulo dessa forma. E aí depois ela vai falar um pouco de alguns momentos que antecederam essa execução. E ela começa E ela começa o capítulo assim. A porta abriu, rangendo em ferros gastos, e uma figura grotesca assomou a soleira, erguendo o alfange brilhante de encontro ao retalho de luar que invadira a estreita cela. Então a porta abriu, né? Em ferros gastos e em ferros gastos quer dizer que deve ter feito aquele barulho, e uma figura grotesca assomou a soleira, no caso do carrasco, né? Do carcereiro, erguendo a alfange, a foice. Erguendo a alfange brilhante de encontro. Então, a foice já estava preparada para a execução de João. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória de João, a preparação dele, né? A gente sabe que João ele era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, que era sacerdote. Então, a preparação de João para ser o precursor de Jesus foi grande e foi boa, foi uma preparação boa, né? Ele teve uma base muito boa
para vir a ser o precursor de Jesus. E aí ele cresceu, foi para o deserto, onde ele passou muito tempo da vida dele ali. Ele era muito humilde, se alimentava, a alimentação dele era basicamente era totalmente frugal, né? Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ele se vestia de pele de camelo e viveu ali no deserto. E a gente pode parar para pensar, por que o deserto? Por que se isolar tanto, né? Se a gente imaginar o deserto é uma imensidão do nada. Mal se ouve um passarinho ou outro de vez em quando, mas é um nada, é um silêncio. E por quê? Porque quando a gente fala em deserto, quando na Bíblia cita o deserto, é o momento em que a pessoa... É o momento que ela tira para se conectar com Deus, para ela ouvir a voz de Deus, para ela silenciar todo o externo e ouvir a voz de Deus, né? Para que Deus também ouça o nosso coração, porque muitas das vezes a gente não deixa, né? A gente nem ouve nem deixa ser ouvido. E aí pode vir aquela indagação, mas Deus já sabe, Deus não conhece o que tem dentro do nosso coração? Deus sabe. Deus sabe o que existe dentro do nosso coração. Mas e nós, sabemos? Não. Muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe o que tem dentro do nosso coração. E a gente precisa saber. Porque no momento que a gente tem essa consciência do que se passa dentro do nosso coração, a gente consegue ter ideia da nossa missão. E foi isso que João fez quando ele foi para o deserto. Ele foi ouvir a voz do seu coração. Ele foi entender a sua missão e ouvir a voz de Deus. E aí foi quando ele começou a pregar ali pelas margens do Rio Jordão. E ele pregava o arrependimento como um fator indispensável para entrar no céu. Que ele dizia, né, que o reino do céu está próximo, mas para que você consiga entrar no reino dos céus, você precisa se arrepender. Então é aqui, ó. João Batista preparava o caminho de Jesus, dando cumprimento às profecias que anunciavam o precursor. Na sua simplicidade e austeridade, vivendo de recursos frugais da natureza, em pleno deserto, pregava o arrependimento como condição básica e indispensável para acolher a mensagem cristã que ele já exemplificava. Então, ele pregava que só o arrependimento salvava, né? E que as pessoas tinham que se arrepender. E aí as pessoas se arrependiam e ele ia lá e batizava com as águas do Jordão para fazer a purificação, para fazer a limpeza. Então, ele tinha o papel de limpar, fazer toda a limpeza, deixar tudo limpo, tudo preparado para quando Jesus chegasse, né? Batizando com água para o arrependimento, anunciava a vinda próxima do reino de Deus. E foi assim, né? Até que aconteceu, que a gente vai voltar aqui para o livro, né? No início, quando ela coloca aqui, a porta abriu rangendo em ferros gastos e uma figura grotesca assomou a soleira, erguendo a alfange brilhante de encontro ao retalho de luar que invadira a estreita cela, ou seja, o carrasco tinha ido lá na cela pegar João Batista para sua execução. E aí ela vai e volta, agora ela vai contar o que antecedeu essa execução até o momento da execução. Então ela conta aqui. A noite serena estava envolta em escumilha franjada de prata e se ouviam, de longe, os surdos sons reveladores da bacanal desenfreada no outro lado. Então, João estava preso em Maqueronte, ou Maquero, que é uma fortaleza sombria que foi erguida nas cumeadas do planalto de Moabe, na Pérea. Então, o que aconteceu? Por que João foi preso? Aí vem a história de Herodes, né? O que aconteceu? Herodes
ele tinha um irmão chamado Filipe, que era casado com Herodíades. Aí o que aconteceu? Herodes Antipas queria ficar com Herodíades. E aí ele tomou a esposa do irmão e casou. Ou seja, Herodes vivia ilicitamente com Herodíades. E aí o que João fez? Que João não tinha medo. João pregava a verdade acima de tudo, muito acima até das conveniências humanas. Então, para ele, você tinha que se arrepender dos seus pecados, né? E tinha que andar de acordo com as leis de Deus. E no momento que Herodes toma a esposa do irmão e começa a viver com ela ilicitamente, ele chega para Herodes. Herodes era um temor, mas ele foi lá e disse, ó, tá errado. Isso que você fez está errado. Você tomou a esposa do seu irmão e agora está vivendo ilicitamente. Isso está contra as leis de Deus, né? Não é assim. Você não vai conseguir entrar no reino dos céus agindo dessa forma. E Herodes foi e disse assim, o que é que tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Tá falando demais, então prende esse homem. Aí mandou prender João. E nisso, João já estava há 10 meses preso lá em Maqueronte, nessa fortaleza sombria, naquela torre da sinistra cidadela. Ele já passara 10 meses de doloroso cativeiro. E nesses 10 meses, o que aconteceu? Ele não sofreu suplícios, né? Ele aguentou porque ele sabia que aquilo ali fazia parte da missão dele, do sacrifício que ele teria que fazer. Então ele aguentou e ele meditava, ele aproveitava muito para meditar nos momentos em que ele esteve lá, preso. E aí ele fala aqui, né, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, não sou Cristo, mas fui enviado apenas como precursor, porque as pessoas perguntavam dele. Até o pai dele dizia que ele era profeta, porque ele foi gerado numa situação quase impossível, né? A mãe era infértil, os pais já eram velhinhos, né? E ele foi concebido. Então até o pai dele, Zacarias, dizia que ele era profeta, só que ele negava. E aí ele dizia bem, aí as pessoas perguntavam, mas quem é você? Você é o Cristo? Ele dizia, não, eu não sou o Cristo. Você é profeta? Não, eu não sou profeta. Você não é o Elias? Ele dizia, não, eu não sou Elias. Então, quem é você? E aí ele dizia, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado apenas como precursor dele, né? Para anteceder, para preparar o caminho para a chegada dele. Só que depois a gente vai ver que Jesus, ele confirma, né? Que João, ele era Elias, ele era a reencarnação de Elias. E aí, continuando aqui no nosso livro, o que aconteceu? João já estava preso há 10 meses, né, nessa torre lá sombria, e Herodes Antipas, ele retorna de uma viagem que ele fez à Babilônia. E aí ele retorna, e aí como ele vencer a guerra, ele chega já comemorando, né? Então ele faz uma festa. É por isso que lá no início ela fala que ao longe se ouvia os sons do bacanal, né? Por quê? Porque estava rolando a festa que Herodes tinha feito para comemorar a vitória da guerra. E aí nessa festa, o que acontece? Muita bebida, muita luxúria, muita sensualidade. E Salomé, que era a filha de Herodíades, foi dançar, fazer uma dança para Herodes. E no momento que ela está dançando, ele se encanta por Salomé. Herodes Antipas se encanta por Salomé, fica encantado com a sensualidade da garota, que ela ainda é muito novinha. E aí ele fala para ela bem assim, me peça o que você quiser que eu lhe darei. Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. E aí a garota vai e chega até a mãe, que é Herodíades, e fala, e aí, o que eu peço? Aí a mãe dela diz, diga que você quer a cabeça de João Batista. A menina, sem entender, ficou até horrorizada com aquilo, né? Aí ela, mas porque aí a mãe vai explicar. A mãe odiava João por conta dele se meter na relação, né? Herodes não ficou com ela e eles não viviam um relacionamento ilícito.
Então ela ficou com ódio, ela ficou com muita raiva de João quando João foi lá se meter dizendo que aquilo estava errado. E aí, quando ela teve a oportunidade, ela disse para a filha, peça a cabeça de João Batista. E aí a garota vai e diz para Herodes, eu quero a cabeça de João Batista. E aí Herodes até gostava de João, né? Ele pedia conselhos e tudo, mas diante de tudo aquilo, do que ele prometeu na frente de todos que estavam ali, ele não queria voltar atrás. E aí ele pega e ordena, né, que tragam a cabeça de João na bandeja para Salomé. Aí, voltando para João, que naqueles meses do amargo cativeiro, em hora alguma, ele ficou triste, amargurado, né? Pelo contrário, ele ia se fortalecendo porque ele tinha consciência de que o momento de provar, que o momento do seu testemunho final estava chegando. E aí ele falava, se muitas vidas possuísse, de uma só vez todas daria, pelo direito de proclamar os dias de justiça que se avizinhavam a invectar a degradação dos costumes que se imiscuíra na própria corte, onde o incesto e o adultério campeavam sob o beneplácito condescendente da cordialidade vulgar. E aí ele foi, né? Aí o que aconteceu? Quando ele viu o carcereiro chegando, ele sentiu que aquela era a hora do seu testemunho e ele não voltaria atrás, porque ele já tinha feito. A missão dele tinha sido cumprida integralmente com a própria vida, ali naquele momento. O papel dele, ele tinha feito. Ele tinha preparado todo o caminho para que Jesus chegasse. Jesus já estava chegando, ele já tinha proclamado, ele já tinha batizado Jesus, né? Tanto que quando Jesus chega lá no Rio Jordão para ser batizado, ele fala, mas não sou eu que tenho que batizar. Aí Jesus diz para ele, deixa as coisas como estão, que seja cumprida o que está escrito, né? E aí João Batista, o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João, sua missão foi cumprida integralmente com o sacrifício da própria vida, em defesa da verdade, acima das conveniências humanas, porque era isso que ele pregava também, o arrependimento, a verdade, o que fosse ao encontro com as leis de Deus, né? Tudo aquilo que fizesse com que os homens pudessem entrar no reino de Deus. E só o arrependimento, a verdade, né, fariam com que o homem fosse puro de coração. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, João é o primeiro sinal do Cristo ativo, em luta com as próprias imperfeições, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Então, como é que a gente pode ver a execução de João, a história de João, a dedicação, né, de como ele se preparou para aquele momento, como ele preparou o caminho para Jesus, que Jesus era o verdadeiro libertador, e que a gente tem que conhecer, a gente tem que perceber qual é a nossa verdadeira missão. E a gente só consegue entender qual é a nossa missão quando a gente silencia todo o externo, quando a gente passa a ouvir a voz do nosso coração. E outro ensinamento que João nos dá é que a gente não pode desistir. Quando a gente tem consciência da nossa missão, do nosso testemunho que a gente tem que dar a Deus, que a gente vá até o fim, que a gente tenha forças para não desistir, porque os caminhos vão ser tortuosos, né? Ninguém prometeu, Deus não prometeu caminhos bons. Não, a gente precisa do aprendizado, a gente precisa dar valor. Então,
Os caminhos, eles são difíceis, mas depois vem a recompensa, porque Deus quer que seus filhos sejam felizes. Então a gente precisa dos percalços no caminho para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, que para lá na frente nós possamos usufruir da verdadeira felicidade como espíritos bons, como espíritos puros, né? Deus quer que seus filhos sejam felizes. E aqui, vamos ver o que tem mais aqui, né? Ele fala que desceram os chapadões, ele fala da vivência do João, durante a pregação, os batismos que ele fez no Rio Jordão. E assim ele finaliza, né, dizendo que foi cumprido, que as escrituras foram cumpridas, né? A autora aqui, ela finaliza aqui dizendo que e se cumpriram cumpriram-se as escrituras. O silêncio que o precursor fizera ensejava a audição do Messias por toda a terra numa nova era. Então, o testemunho de João tinha sido finalizado, sua missão tinha sido finalizada integralmente e dali nascia uma nova era com o Messias. Espero que tenha sido proveitosa essa aula, a gente falar um pouco sobre a execução de João, né? Que às vezes a gente conhece até a história, mas não sabe exatamente o que aconteceu, como foi que ele fez para chegar até ali, como foi que ele arrumou todo o caminho para Jesus, né? E João, ele foi um abnegado mesmo, que largou mão dos prazeres da vida, né? Foi viver no deserto para ouvir, para se entregar, para se conectar mesmo, para entender a sua missão, abraçou com todo amor, seguiu e fez o que lhe estava escrito, né? Ele preparou o caminho para que o nosso mestre querido viesse. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido bem interessante para vocês, que tenha sido claro. Eu procuro sempre falar de uma maneira bem clara para que a gente possa realmente entender, né, sem dificultar muito. Mas é isso. E qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer complementação que vocês queiram fazer, vocês podem colocar no chat, tá? E a gente vai interagindo, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Um excelente domingo, uma excelente semana e que Jesus estejam com vocês nos seus lares, protegendo e amparando a cada um, tá bom? Beijos e até a próxima.